Os policiais federais cumpriram os mandados em São Paulo, Goiás e aqui em Brasília. A TV Globo teve acesso à decisão do relator. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou buscas de documentos e arquivos digitais. Ele informa que a apuração é sobre a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Tem depoimentos à Polícia Federal. Para este jurista e professor da Fundação Getúlio Vargas, as postagens não podem ser interpretadas como ameaça se não houver mais outros indícios. Ele acrescenta que muitas vezes ministros do Supremo precisam tomar decisões contrárias à opinião pública para fazer valer o que está na Constituição e não devem se melindrar com críticas. Que ainda tá bom, gente, não existe, quando essa ameaça é real, efetiva. Simples fato de você postar coisas na internet não necessariamente reflete o desejo de realizar aquele tipo de atividade. Com relação à ofensa, eu vou começar pela escola, gente. Não tem não tem muita coisa, então eu vou começar pela escola. Foi a primeira coisa que eu xingam o árbitro, dizem que ele é um ladrão, estão realmente querendo dizer que é um ladrão. Simplesmente ignoradas de agir daquela forma. Decisões dos juízes, decisões dos juízes do Supremo devem gerar esse tipo de indignação, porque elas muitas vezes são contrárias ao que a maioria quer, ao que a maioria pensa, ao que a maioria aqui tem. entrando na escola, normal, né? Que sabe que esse gente, eu não sei como é que o professor não pode ficar relindrada com, enfim, é que eu não tô no Minecraft original, tá, gente? fazem parte é uma merda. da sua atividade. A operação repercutiu no Congresso. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, vê exageros do Supremo nas ações desse inquérito. É um caminho muito perigoso para a democracia brasileira. Primeiro, a Corte Constitucional, que deveria ser a guardiã da Constituição, estabelece censura a meios de comunicação, ferindo um princípio sensível da própria Constituição. Complementar a isso, o que faz? Se autoprovoca em alguém inédito na história jurídica do mundo para realizar busca e apreensão aqueles que criticam. Qual vai ser o próximo passo? Fazer busca e apreensão e fechar o Congresso e procurar aqueles parlamentares que criticam o Supremo? É um caminho tenebroso para a democracia brasileira. O Senado necessita, em defesa da democracia, reagir. O inquérito foi aberto no dia 14 de março deste ano por ordem do presidente do Supremo, Dias Toffoli. A portaria que instaurou o inquérito não deixou claro o alcance da investigação e nem quais são as pessoas investigadas. Toffoli se valeu do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que prevê investigações se ocorrer infração na sede do tribunal, e avaliou que os ministros sem jurisdição nacional são ministros onde estiverem, por isso o inquérito podia ser aberto. De lá para cá já houve duas operações. A de hoje, que é do dia 21 de março, com duas buscas, uma em Alagoas e outra em São Paulo. Os autos eram suspeitos de postagens com ofensas a ministros. A investigação vem sofrendo críticas de procuradores e juristas, que afirmam que falta delimitar o que está sendo apurado, ou seja, o objeto do inquérito, que o relator não poderia ter sido escolhido pelo presidente do Supremo, e sim sorteado, como é usual, e que o inquérito não poderia ter sido aberto de ofício, só se houvesse pedido de algum órgão de investigação. O deputado Marcelo Calero, do Cidadania, também criticou a investigação. A gente parece estar diante de um tribunal da Inquisição, porque a mesma corte que abre a investigação, ela determina as diligências, faz as investigações, portanto, depois vai ser a corte que vai julgar. Está se criando um clima muito ruim, muito perverso para a nossa democracia e atentado contra a liberdade de expressão. E foi também nesse mesmo inquérito que o ministro Alexandre de Moraes tomou outra decisão muito criticada. Censurou sites e mandou retirar a reportagem que relatava que Marcelo Odebrecht diz que a empreiteira tratava Dias Toffoli como amigo do amigo de meu pai nos e-mails internos, sem mencionar dinheiro ou apagamentos. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada da reportagem da revista Cruzoé do site
afirmando que as informações eram falsas. A revista afirmou que a reportagem se baseou em informações verídicas que constam dos autos da Lava Jato. A TV Globo confirmou que o documento citado pela revista foi de Ela tá fato meio, anexado aos autos do sei processo. lá, O porque advogado da meu revista primo, Cruzoé, André ele Massini, começou a confirmou que um dos construir sócios da revista, Eu- Mário eu Sabino, deixei na foi ouvido hoje pela responsabilidade Polícia Federal em São Paulo por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Hoje à tarde, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, chamou a decisão de censura e disse à TV Globo que o Supremo sempre esteve engajado na preservação da liberdade de informação e de expressão e que a decisão do colega Alexandre de Moraes é um retrocesso e que mandar tirar do ar uma reportagem que cita integrante da corte parece atuar em causa própria e é inconcebível. Hoje, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao colega Alexandre de Moraes sobre censura a sites. Levanta a mão aí de O procedimento de pedido de informações é praxe e E está eu previsto em desafio lei. a vocês Fachin pediu a colocar o manifestação botão de de Moraes like, após a ação da rede e apertar o requereu botão de decisão para like revogar a com censura. Em nota, a Ordem dos Advogados do a Brasil diz bochecha. que em qualquer democracia duvido. a liberdade vem atrelada à responsabilidade. E aqui, não gente, sendo crime, vindo pra afastar de cá, responsabilização meio que aqueles eu que, meio por que qualquer mostrei razão isso ou daqui. interesse, Então, possam vamos solapar o correto uso da liberdade garantida para fins vou ir proibidos na pela legislação brasileira, mas somente após obedecidos Aqui os princípios da ampla algumas defesa coisas que e eu do posso contraditório, dentro de um devido processo legal. E afirmou que a liberdade de imprensa é inegociável, até porque é um fundamento da democracia representativa, razão pela qual a diretoria do Conselho Federal e o Colégio de Presidentes da OAB esperam o pleno respeito à Constituição Federal e a defesa da plena liberdade de imprensa e de expressão. Que é pra, tipo assim, monitorar Paulo as Salles coisas, disse que não está tem absolutamente tranquilo e considera que apenas Vixe, expressa e sua essa daqui própria eu opinião. usava outro Em uma tipo rede de social, skin, só Isabela que aí Sanches de Souza eu vi usando, afirmou que é aí eu contra o que chamou de deixei, eu ditadura não do gostei, mas eu judiciário, quis usar. arbitrariedade e É, a vida. censura. Gustavo de Carvalho e Silva negou que Tá, tenha gente, feito ofensas ou eu não gosto de ameaças usar, contra o ministro do assim, STF. arrumado. Ele disse que já tinha sido intimado, prestou depoimento à Polícia Federal há 10 Quis dias mais e preso, eu ficou fiz outra surpreso com cela a que operação tá de com hoje. gosto, Nós não tá conseguimos muito contato cheio. com Carlos Antônio dos Santos, Hermínio Aparecido Nadim, Sérgio Barbosa de Barros e Omar Rocha Fagundes. Vamos pro banco. Eu vou O seguir juiz agora. federal Luiz Antônio Bonatti, Gente, eu me responsável esqueci pela de Lava cortar Jato aqui em no Curitiba, meio, mas retirou dos autos o vai ser documento em que o ex-presidente da Odebrecht, Ok? Marcelo Odebrecht, cita o presidente do STF, assim, Dias a nossa Toffoli. cidade O vai documento crescer embasou mais, vai reportagem ficar de gigante, sites tá, gente? censurados Prometo pra por vocês. decisão do ministro Alexandre de mais Moraes do possível. Supremo Tribunal Federal. Aí O juiz aqui é atendeu o um pedido do Ministério Público banco. Federal, que informou que o documento não tem relação com o inquérito que apura Gente, o que irregularidades na aconteceu? construção da usina de Belo Monte, no Pará. Gente, Segundo aqui não era Bonatti, a assim, Polícia não. Federal deve encaminhar para a PGR conteúdo do documento com a Deus. citação ao ministro Dias Toffoli e a outros o que agentes com aconteceu? foro privilegiado. Peraí, eu O vou juiz ajeitar aplicou isso e ainda já que liberou volto. hoje acesso Deles ou de funções do Ministério Público no processo Voltando, criminal, gente, esta decisão transformou a esse mundo investigação aqui, em um ato ele com fica muito concentração rápido, de tá, funções gente? penais Porque no anoitece juiz, muito rápido, que não põe em consigo. risco o próprio sistema penal acusatório e a Aqui é o garantia do banco, ó. investigado quanto à Eu me esqueci isenção de do colocar órgão o botão, julgador. tá? Deixa A eu pegar, procuradora gente. destacou que a competente Jair Bolsonaro disse: Como é que faz acredito pra no ver Brasil e em pra suas olhar instituições tudo? e respeito à autonomia dos poderes, como escrito em nossa Constituição. São princípios indispensáveis para uma democracia. E eu vou Dito colocar o isso, minha posição sempre será agora, favorável à gente. liberdade de expressão, Eu volto. direito legítimo e vazamentos que atinjam a honra dos ministros. Gente, aqui é o A associação banco. pede uma liminar, decisão provisória, para suspender o inquérito, ou alternativamente, que se determine que qualquer ato que envolva procuradores, como depoimentos, buscas e ordens de prisão, sejam previamente remetidos à PGR. Nesse cenário, várias autoridades públicas, incluindo os associados da MPR e até mesmo cidadãos comuns, sofrem iminente risco de, sem conhecerem os motivos e sem qualquer chance de se defenderem, se tornarem investigados, se já não forem, em processo inquisitorial, e sofrerem buscas e apreensões de bens pessoais, terem limitados os seus acessos aos meios de comunicação, escancarada a sua intimidade e até mesmo ceifada a sua liberdade ambulatorial. Os procuradores argumentam, entre outros pontos, que têm direito líquido e certo de ter segurança para a sua atuação profissional, de não terem tolhidos os direitos à intimidade e à liberdade de expressão, de não sofrerem buscas e apreensões de bens sem poderem se defender, de não terem limitados os acessos aos meios de comunicação. Este professor da FGV diz que o pedido de arquivamento feito pela Procuradora-Geral Raquel Dodge tenta corrigir um equívoco do Supremo.
O vício de origem está justamente na abertura do inquérito, que foi feito, mediante uma interpretação do regimento, uma interpretação que o ponto de vista foi colocada, permitiu esse procedimento sem a participação do Ministério Público. O Ministério Público tem vários papéis. O mais conhecido é o papel de acusador. Então, no processo penal, o Ministério Público é quem acusa, quem leva a acusação para o juiz tomar uma decisão. Mas o Ministério Público tem também um papel importante que a gente chama do fiscal da lei, o guardião da Constituição. É alguém que, tal como o Supremo tem a função de defender a Constituição, a decisão equivocada de censurar veículos de imprensa, por exemplo, se o Ministério Público tivesse envolvido neste caso, poderia ter sido consultado. E eventualmente poderia ter trazido alguma manifestação de bom senso no sentido de não seguir naquela direção. Até o Então, próximo vídeo. o ofício da Procuradora-Geral da República, nesse momento, me parece tentar colocar esse processo